todos, espero que estejam todos bem. Hoje, dando continuidade às nossas revisões, vamos ver então como que funciona e como que a gente aplica a razão e proporção, que é a última fase da nossa revisão, tá? Ela também é conhecida como regra de 3, e a gente vai ver o caso de regra de 3 simples, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu vou colocar aqui os problemas já para ficar mais fácil, a gente já vai pegando os exemplos, tá? De problemas e ver como a gente resolve. Então vamos lá primeiro. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas ela levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Bom, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que entender quais são as grandezas do problema. No problema, são duas grandezas principais. É o engarrafamento, né? São os refrigerantes ou garrafas, a gente pode colocar, e a quantidade de horas que eles gastam para fazer esse processo. Tá? Então a gente tem duas grandezas aí, a gente tem as garrafas e as horas. Tá? Aí o que acontece? Lendo o problema a gente sabe o seguinte, olha só. Ele engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Então embaixo das garrafas eu vou pôr 3.000, embaixo das horas eu vou colocar 6. Aí ele pergunta, quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então quantas horas, x, eu não sei, para engarrafar 4.000. Bom, aí eu tenho já montado o esboço da minha equação. Agora arrumando tudo, então vai virar duas frações, uma de cada lado da igualdade, né? E aí eu tenho que fazer uma pergunta. Se o número de garrafas aumenta, o que acontece com as horas? Bom, se ele aumentar o número de garrafas, ele vai gastar mais tempo. Então, quer dizer que se sobem as garrafas, sobem as horas também. Isso a gente chama de razão direta, tá? Que as duas grandezas elas estão diretamente proporcionais, ou seja, uma sobe e a outra também sobe, tá? Aí o que acontece? Agora é só multiplicar cruzado. Então ali vai ficar x vezes 3.000 vai dar 3.000x. 4.000 vezes 6 vai dar 24.000. Aí eu já tenho uma equaçãozinha simples ali para resolver. É só passar o 3.000 dividindo. Então 24.000 dividido por 3.000, então x é igual a 8. Isso quer dizer que ele vai levar 8 horas para engarrafar os 4.000 refrigerantes. Ok? Essa é a resposta do nosso primeiro problema. O segundo fala o seguinte. Alessandra leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 10 páginas por dia, em quantos dias? Bom, as duas grandezas que estão aí são os dias e as páginas, né? Então a gente tem aí dias e páginas, são as duas grandezas do problema. Então o que acontece? Na primeira ele fala assim, que em 4 dias ela leu 15 páginas. Tá? Então embaixo dos dias eu coloco 4, embaixo das páginas eu coloco 15. Aí o que acontece? Ele quer saber se ela ler 10 páginas, em quantos dias ela vai ler o livro todo. Então o que acontece? O número de dias que eu quero descobrir é x. Tá? Beleza, eu já tenho os bolsos da minha equação, só colocar ali as frações e tal. E aí vem a pergunta, olha só. Se eu diminuir o número de páginas, que foi o que aconteceu, ela vai gastar mais ou menos dias para ler. Nesse caso, se ela diminui as páginas, ele vai gastar mais tempo. Tá? Então a setinha para cima. Aí a gente chama isso de razão inversa, ou seja, enquanto uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui e vice-versa. Tá? E aí, como que eu resolvo? Para resolver isso aqui, as duas setinhas têm que apontar para a mesma direção. Então, para isso, basta eu inverter qualquer uma das equações, seja a primeira ou a segunda. Aí, no caso, eu vou inverter a segunda. Tá? Então, a primeira vai continuar do mesmo jeito, então a gente vai ficar 4 sobre x. Do outro lado, eu vou trocar o 15 com o 10 de lugar. Simplesmente vou mudar de posição, porque aí a minha setinha passa a virar para cima. A partir de agora eu já posso resolver, tá? A gente multiplica cruzado, então ali vai ficar 4 vezes 15 vai dar 60, x vezes 10 vai dar 10x, tá? O lado do x não faz diferença, a gente resolve normalmente, né? O importante é ele ficar isolado. Vou passar o 10 dividindo, então 60 dividido por 10, eu tenho que x é igual a 6. Essa é a minha resposta, então ele vai gastar 6 dias para poder ler o livro todo, ok? Bom, gente, regra de 3 não tem muito segredo, é só isso mesmo, tá? A gente tem que tomar cuidado, certinho? Espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.